Bom, vamos lá então. Hoje eu vou mostrar um plano prático para você gerar de 10 a 30 mil visitas na sua loja virtual de maneira orgânica e gerar até 1.000 vendas, por mês na sua loja. Bom, deixa eu te fazer um alerta, tá? Antes da gente começar. Se você é dono de e-commerce e quer alavancar suas vendas sem precisar investir em tráfego pago, assista essa palestra até o final, porque eu vou te dar um método que eu use, que é comprovado e que gera resultados. Agora, se você está esperando uma fórmula mágica, você pode fechar esse vídeo, porque realmente o que eu vou te passar aqui você vai precisar trabalhar bastante em cima para conseguir os resultados que você espera e que você precisa. Bom, agora vamos retomar então a palestra. Por que você deve investir em busca orgânica? Bom, número de lojas virtuais cresceu 40% só em 2020. Olha esses números a seguir. Perceba o seguinte, essas campanhas de um dos clientes que eu atendo, nós tivemos aqui ano passado, em 2020, como você pode ver, de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, tá? Que é uma das contas aqui, deu R$ 4,17 por 1.000 pessoas alcançadas. Então, a cada 1.000 pessoas que viam o meu anúncio, eu gastava R$ 4,17. Agora, veja esse mesmo número em 2021. Perceba que aqui nós tivemos um aumento de R$ 4,00, que era o anterior, como você pode ver aqui, ó, 4,17. Agora nós estamos gastando R$ 12,34 para alcançar essas mesmas 1.000 pessoas. Isso quer dizer o quê? Que eu estou gastando 3 vezes mais para conseguir alcançar as mesmas pessoas. Então, por que isso acontece, tá? Basicamente é o seguinte, primeira coisa, o tráfego pago ele é feito, obviamente, através de leilão. E hoje, quanto mais pessoas anunciam, mais empresas anunciam, mais caro esse leilão fica. E claro, o seu lucro ele vai diminuir. Porque se antes você gastava R$ 4,17 para mostrar o seu anúncio para 1.000 pessoas, hoje você gasta R$ 12,34 para atingir as mesmas 1.000 pessoas. O que dá um aumento de mais de 180% de um ano para o outro. Então, de um ano para o outro, o seu custo de anúncio subiu 180%, tá? Então, cada vez mais empresas estão anunciando e quanto mais caro, quanto mais empresas, mais caros os anúncios ficam, tá? Ou você aumenta o investimento ou procura novas fontes de tráfego mais lucrativas. Por quê? A sua loja virtual ela precisa receber visita. E aí você tem essas duas opções. Ou você investe mais, coloca mais dinheiro, mas a sua margem de lucro vai diminuir, ou você procura novas fontes de tráfego mais lucrativas, que é o que eu vou te mostrar hoje, tá? Infelizmente, tá? Esses valores eles vão continuar subindo porque cada vez mais empresas estão anunciando na internet. Veja a loja virtual da próxima imagem. Essa loja virtual, só com tráfego orgânico, ela faturou no mês de janeiro agora de 2021, R$ 699 mil. Perceba que ela tem um tráfego direto grande, que é proveniente também da pessoa que buscou e foi comprar em outro momento. E aí você percebe que ela recebeu 56 mil visitas e fez 1.158 transações. Detalhe, tá? É um ticket médio que beira em torno de R$ 400 esse ticket. Então é um ticket muito maior do que a maioria das lojas virtuais. E mesmo assim, ela conseguiu gerar esse resultado, tá? Então ela faturou R$ 930 mil em janeiro de 2021 e 699 mil vieram da busca orgânica. Ou seja, 78% das suas vendas vieram sem investir R$ 1 em tráfego pago. Foram 56 mil visitas que geraram R$ 699 mil em faturamento, com um ticket médio de R$ 603. Então, e a média de cliques, tá, nesse segmento é de 1,92. Então ele precisaria investir R$ 108 mil para ter as mesmas vendas que foram geradas com um custo 10 vezes menor e que com isso, gerou uma maior lucratividade. A verdade é que ou você diversifica suas fontes de tráfego ou vai ter cada vez menos resultados, tá? Ou vai precisar investir cada vez mais para ter o mesmo resultado. Vai ver a sua margem de lucro indo embora e o seu negócio perdendo o mercado dia após dia na internet. Infelizmente, tá? Esses custos eles não vão parar de subir. Bom, eu me chamo João Navia, eu trabalho há 9 anos com marketing digital, eu já atendo e-commerce ali que faturam milhões de reais por ano e atendo grandes marcas em diferentes segmentos, tá? Eu tenho uma larga experiência em e-commerce e eu tenho clientes com resultados comprovados. E eu atendo lojas aí que faturam mais de 1 milhão, às vezes, de reais por mês, tá? Eu também sou fundador da Navia Digital, tá?
Bom, só para falar um pouquinho, tá? Isso aqui é um outro print de um dos clientes que eu atendo, né? Que chegou a faturar 1.600.000 reais, tá? E você pode ver o crescimento, outro que faturou 590 mil. E aqui são alguns dos meus clientes, tá? A Rede Nacional Inn, que hoje é uma rede muito grande de hotéis, tá? Que tem 67 hotéis ali no Brasil. Eu tenho a Barbel também, que é uma distribuidora de bolsas, né? E fabricante também. A Livraria Com Cristo, que é uma das maiores empresas hoje de livros, né? Evangélicos no Brasil também, tá? Bom, vamos agora também ao que interessa. O CEO, tá? Ele tá basicamente dividido em 3 etapas. Eu vou começar a falar da primeira etapa. A primeira etapa que você tem que trabalhar são as análises, tá ok? Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é a pesquisa de palavra-chave. Basicamente, na pesquisa de palavra-chave, dentro desse método que eu uso, eu preciso escolher 3 formas de palavra-chave. A primeira coisa é a palavra-chave mais geral, que é uma palavra-chave, 2 ou 3 que representem o meu negócio. Então, por exemplo, eu tenho um pet shop. Então, uma palavra principal mais geral poderia ser pet shop na internet, por exemplo, tá? Palavras primárias. Então, as palavras primárias, normalmente, eu coloco as palavras das categorias. E as palavras secundárias são palavras que basicamente elas complementam a busca das palavras primárias. Eu já vou mostrar em seguida sobre isso, tá? Imagine o seguinte, que né, a palavra pet shop online. Eu tenho a palavra-chave ração. Essa seria a minha palavra-chave primária. Já a minha palavra-chave secundária poderia ser melhor ração para cachorro filhote, como escolher uma ração para cachorro filhote e os seus derivados. Por que existe isso? Perceba o seguinte, a palavra ração para cachorro filhote ela é mais genérica, ela é mais geral. Já essas palavras, elas são mais específicas. O que eu quero mostrar para o Google? Que eu tenho conteúdo para todos que estão buscando dentro daquele tipo de problema. Porque imagina a seguinte situação, a pessoa busca por ração para cachorro filhote. E aí depois ela vai pesquisar também por coisas relacionadas que você tem que complementar a busca dela para que ela nem saia do seu site e já ache toda a informação ali, ok? Depois disso, você tem que fazer um estudo dessas palavras-chave, tá? Basicamente, você vai ver quantas pesquisas essas palavras têm, qual que é o mês que tem mais ou menos buscas e até quanto custa um clique, tá? Para que você possa ver o quanto você pode atingir dentro desse mercado, tá? Então aqui eu uso a ferramenta do próprio Google, eu tenho essa ferramenta que eu uso que é a Ubersuggest, que é muito boa também, então ele me dá um volume legal na parte orgânica, tá? E eu também uso o SEMrush, que eu analiso quais são as palavras-chave ali que eu coloco, né? Quem são os meus concorrentes naquela busca para eu também poder analisar. Depois disso, tá? Dessa parte de análise, eu vou fazer uma análise da concorrência. Então, o que eu vou fazer? Eu gosto muito desse plugin da Mozbar. Por quê? Eu gosto de analisar, tem pessoas que não gostam, tem outras que gostam, mas eu gosto muito de ver a autoridade da página e a autoridade do domínio, que são itens que tem alguns que acreditam que não funcione, mas isso para mim ainda funciona muito e eu uso isso muito como parâmetro, tá? Então o que acontece? Quando você tem altas concorrências, então eu classifico de 0 a 20 baixa, de 20 a 40 média, de 40 a 60 alta e de 60 a 100 extrema concorrência, tá? E aí o plugin ele te mostra mais ou menos assim. Então perceba o seguinte, existe o PA, que é o Page Authority, que é a autoridade que a página tem perante o Google e o domínio. Você sempre vai concorrer com a página, tá? Apesar que o domínio ele tem uma certa influência, mas não é o fator principal, ok? Bom, o SEMrush, tá? O que eu analiso dentro dele? Eu vou ver as buscas, né, dessa palavra-chave, o quanto ela tem de volume, o quanto ela funciona, tá? E aí eu vejo as palavras que estão posicionadas, então eu olho quantas palavras aqueles meus concorrentes têm posicionados, por quê? Para eu entender o quanto aquele concorrente vai bater de frente comigo no momento que eu for fazer o meu trabalho de SEO. Então aqui você vai ter uma outra visão das páginas, das palavras, enfim, para que você possa olhar minuciosamente cada página, cada palavra-chave para você ver o que você pode fazer de melhor para isso. Eu vou mostrar um pouquinho nesse treinamento, tá? Outro ponto, nos competidores, é bom você ver quem são os principais competidores, tanto das palavras-chave, e aí você pode digitar aqui em cima, tá? Que nem no caso da Pets. Eu digitei, apareceu a Cobase, a Petlove, a Petnet, enfim. E aí você vai colocar a palavra e você também vai poder ver isso, identificar quem são os maiores, né? E até o nível de concorrência que aqueles concorrentes têm nas palavras-chave.
Depois disso, tá? Você vai ver quais são as páginas posicionadas, ok? Por quê? Você precisa olhar cada uma dessas páginas para saber, pô, que palavra-chave que tem dentro dessa página, o que eles estão colocando de conteúdo. Isso é um fator muito importante. Depois disso, tá? Você vai fazer uma análise das visitas. Você vai ver as visitas. Então, por exemplo, quantas visitas ele recebe, visitantes únicos, qual que é a quantidade de páginas, o tempo que essa visita demora. Você vai ver todos esses fatores para você poder também comparar com o seu próprio Analytics. Estou no caminho certo? Não estou? Preciso melhorar? Por quê? O Google vai olhar isso também, ok? Depois disso, é de onde vem o tráfego, né? Para você ver de onde está vindo, onde ele investe. E você vai ter essa visão até dos países também e das regiões. Depois disso, tá? Você vai fazer todo um comparativo. Então eu gosto de fazer esse comparativo para entender como está cada concorrente em relação ao meu domínio ou os concorrentes maiores, como eles estão brigando ali para fazer. E você consegue fazer isso também pelo SEMrush, ok? E aqui tem as palavras-chave que estão ali dentro, tá? Depois disso, eu gosto de fazer também uma análise de links, ok? Então essa análise de links, basicamente, como que ela funciona? Eu pego a Ahrefs, que é uma outra ferramenta, e eu vou analisar quais são os sites que o meu concorrente tem parcerias. Então eu vou ver a lista, né? Por quê? De repente eu posso entrar em contato com esses sites para também fazer parcerias e fortificar a minha busca orgânica, ok? Então aqui ele vê, aqui inclusive ele mostra dentro dessa ferramenta, que eu acho que é a mais confiável para links, tá? Eu gosto dela e do SEMrush, porque ele mostra até quantos links foram indexados por dia, tá? Então isso é bem interessante. Depois disso, tá? Eu gosto de fazer uma análise da performance da loja virtual. Então eu pego o Google PageSpeed para analisar como estão os meus concorrentes, porque eu vou ver também o meu site e fazer essa análise, tá? E aí você vai ver o que você precisa corrigir, o que você precisa ajustar, e ele vai te mostrar exatamente. Outra ferramenta legal é o GTmetrix, que eu também uso bastante, que ele também vai te dar, e você consegue inclusive fazer um comparativo entre esses sites, tá? E aí ele também te mostra de forma detalhada, você consegue ter uma visão dessas duas ferramentas que para mim, de análise on-page em relação à velocidade, tempo de carregamento, hoje elas são as melhores, tá? E aqui existe o comparativo, como eu falei. Então você vai comparar o seu site com o do seu concorrente para ver o que você precisa melhorar ou não, ok? Etapa 2, tá? O on-page. Basicamente aqui você tem a segunda etapa. Então o on-page é tudo que você faz dentro da sua loja virtual, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada ponto. Bom, sempre eu uso nessa ordem de otimização. É a home, depois eu vou para as categorias e depois eu vou para as páginas dos produtos, tá? Por quê? Dessa forma a gente consegue manter organizada a otimização e fazer por importância também, tá ok? E o que a gente normalmente otimiza? Então eu tenho a parte de title, eu tenho a parte de descriptions, né? Title das imagens, as tags, né? Que é toda a parte de conteúdo. Então H1, H2, H3. Por quê? Para que isso o Google possa ler o site com maior facilidade. Então, o title, né, basicamente ele aparece aqui, como vocês podem ver, né? Ração filhotes para cachorro com os melhores preços, aqui ó, ração, melhores marcas e preços, e aqui você tem, tá? Isso aqui. Já a description, ela é essa parte aqui de baixo, tá? Então você tem essa parte aqui de baixo, tá? Title das imagens, então você tem, né? O Google lê também essas imagens para saber do que ela se trata, então é muito importante você colocar. Ok? E o cabeçalho ele é basicamente o conteúdo. Então, por exemplo, o cabeçalho 1, 2, 3, ele segue uma ordem de importância, tá? Então, pensa no seguinte, a tag H1 é a mais importante. Então, eu vou falar dentro daquela página de ração para cachorro filhote. E aí, depois, na tag H2, eu vou falar como escolher a melhor ração para o seu cachorro. Perceba que é um tema relacionado. Então, por exemplo, no ração para cachorro filhote, eu poderia falar de uma forma geral sobre as rações. Depois eu vou explicar para ele como escolher a ração e depois eu vou falar das marcas. Então eu criei uma ordem para falar de cada uma delas, tá? Bom, na parte do conteúdo, eu sempre faço o conteúdo assim. Conteúdo de página, por exemplo, dentro do e-commerce eu gosto de fazer, se você conseguir, obviamente tem assuntos, tem palavras e tem conteúdos que você não consegue, mas existem estudos que mostram que 2.000 palavras ou mais, elas têm uma tendência a ranquear. Já o conteúdo de auxílio,
que é um conteúdo ali de 500, 800 palavras que você pode usar, por exemplo, vou usar nas categorias, eu vou usar dentro do meu blog. Então, você usa esse conteúdo de auxílio que são palavras relacionadas. Então, por exemplo, você no seu blog você coloca assim, como escolher a melhor ração para o seu cachorro. E dentro da sua loja virtual você coloca a palavra ração para cachorro. Então, o blog vai apontar para dentro da sua loja virtual e o conteúdo vai ser um pouco menor do que aquilo. Claro que, se você quiser posicionar uma palavra, por exemplo, como escolher o melhor nome para o seu cachorro, que é uma palavra bastante buscada. Legal, você pode colocar esse conteúdo dentro do seu blog e pode ter um texto de 2.000 palavras ou mais. Não existe nenhum problema quanto a isso, tá? Conteúdos para sites parceiros, eu uso no máximo 800 palavras, tá? E PBNs, que eu vou explicar mais à frente o que é, de 500 a 800 palavras também, tá? E aqui eu faço uma pesquisa e aí eu vou escrevendo. Então, que nem aqui, ó, palavra tipo alimentação para cachorro. Perceba que alimentação para cachorro é um tema e alimentação natural para cães é outro tema. Então, eu poderia sim escrever 2 conteúdos, um falando de alimentação natural e o outro falando de alimentação mais geral, tá? Então, isso poderia ser. E, inclusive, nesse conteúdo de alimentação para cachorro, eu poderia fazer um artigo de 2.000 palavras para falar de todos os tipos de alimentação para cachorro, ok? Bom, aqui para dar um exemplo, né? Então, pensa no seguinte. Eu tenho a palavra ração para cachorro filhote. Eu tenho 2.000 pesquisas ali, na verdade, né? Então, eu tenho a pessoa que buscou por ração para cachorro filhote, ela também pesquisa por como escolher a melhor ração, marcas de ração, alimentação para cachorro, alimentos para cachorro filhote e comprar ração para cachorro filhote. Então, perceba que essas palavras eu poderia criar conteúdos ou páginas dentro da minha loja, enfim, isso tudo poderia ser trabalhado. Etapa 3, tá? O ponto 3 é a construção de link e de autoridade dentro do Google. Esse é outro fator que ele é fundamental para o seu negócio. Então eu vou te mostrar as principais formas de você construir links para você ganhar autoridade ali no seu mercado, tá? Bom, a primeira forma que você tem de fazer são o que a gente chama de guest post, tá? Basicamente o guest post, o que ele faz? É você fazer parcerias com outros sites. E aqui existe uma fórmula, né, que eu uso, então eu coloco ali. E alguns sites você consegue enviar o seu artigo para esses sites, tá? Existe uma outra forma de você ver os seus concorrentes e ir atrás dos sites que o seu concorrente tem parcerias ali e falar com esses sites diretamente também para você colocar um link lá dentro, tá? Outro ponto, né? Você pode criar canais sociais. Aqui no caso foi um que eu criei para um cliente, tá? E aí você cria em perfis e depois você coloca conteúdo dentro desses canais também, porque o Google ele acessa esses canais, você indexa eles e isso é uma outra maneira de gerar links, que são os canais sociais, tá? Outra forma também que a gente cria são servidores de link, que é basicamente eu crio um servidor dentro desses sites, né? Como por exemplo nesse caso do Firebase. E aí tudo que eu jogo de conteúdo no meu blog, enfim, ele também é jogado dentro desses servidores. Esses servidores, eles indexam esses conteúdos através dos feeds ali de dados. Isso é uma forma um pouco mais avançada, mas eu acho que é importante falar, porque são servidores que eles passam relevância e ajudam muito no posicionamento orgânico, tá? Uma outra forma também são as PBNs. A PBN, tá? Basicamente você vai comprar domínios e criar blogs privados ali onde você vai colocar conteúdos complementares ou até conteúdos diferentes do que você coloca no seu próprio blog. E aí basicamente o que você precisa para ter uma PBN? Você precisa comprar bons domínios, né? E existem leilões disso, e tem domínios que custam 20, 30, 50, até 100 mil, 200 mil reais. Eu mesmo já cheguei a pagar 20 mil reais no domínio, tá? Você tem que escrever nesse blog, eu recomendo assim de 5 a 10 artigos relacionados a cada palavra-chave que você quer posicionar, tá? E contratar também uma hospedagem ali de baixo valor, porque senão o valor ele vai ficando cada vez mais caro ali durante o mês. E um ponto extra, tá? Quando você fizer isso, não coloque todos os blogs de PBN dentro de uma mesma hospedagem. Isso vai gerar problema para você, tá? Outra coisa que eu costumo fazer, que é variação de links. Então a gente faz todo um comentário em blogs ali de terceiros, tá? Então isso é uma parte muito importante. Por quê? Eu tenho que balancear essa questão dos links. Depois disso, eu também faço diretórios locais, porque
O Google às vezes sabe, por exemplo, que a sua loja virtual ela está em São Paulo, e aí a pessoa busca em São Paulo e ela acaba achando a sua loja virtual, porque ela está naquela localização e é mais rápido para o produto chegar para ela, tá? Então, eu faço o cadastro, aí você tem listas amarelas, telelistas, tem um monte, e eles ainda recebem milhares e milhares de visitas, tá? Por incrível que isso pareça. Outra coisa, tá? Aqui eu crio também canais, né, em sites com uma alta relevância. E mais uma vez, tem que colocar conteúdo lá dentro também, porque isso ajuda demais nisso, tá? Então, como nesse caso aqui, que foi um dos sites que eu coloquei, que aí você gera links também desses canais. Uma outra forma também, o próprio Google, tá? Eu crio suítes dentro do Google, a gente criar PDF, e esses PDFs depois eu espalho eles na internet, enfim, a gente faz toda uma suíte ali dentro do Google, porque o próprio Google já vai ler o conteúdo. Então, eu jogo links para dentro da loja virtual através desses conteúdos gerados também dentro desses diretórios, tá? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Queria saber se você gostou dessa aula, tá? Eu sei que a gente falou de muitos assuntos e esse realmente é um método que funciona muito bem e funciona. E eu quero te falar uma coisa, tá? Você gostaria de receber um plano personalizado para aumentar as vendas da sua loja virtual? Bom, se você chegou aqui, deve estar interessado em aumentar os resultados da sua loja virtual. Por melhor que o nosso conteúdo seja, você não vai conseguir resolver todos os seus problemas com ele, infelizmente. Não existe uma estratégia genérica que serve para todo mundo. Cada caso tem que ser analisado, tá? O seu negócio realmente ele é único. Então, qualquer pessoa que diga que isso ou aquilo vai ser perfeito para você, sem antes entender exatamente qual é a sua situação, ou está tentando conseguir transformar você em um cliente, ou está sendo bem ingênuo, tá? Ou as duas coisas, é claro. É por isso que eu prefiro fazer diferente. Eu quero conhecer o seu negócio e ajudar você a montar um plano para aumentar os seus resultados com Google Ads, com tráfego orgânico, enfim, com qualquer coisa que você precise fazer. E vai ser algo totalmente customizado para o seu negócio, tá? E é de graça, tá? Mas você deve estar falando, putz, mas por que isso é de graça? Simples. Eu sei que boa parte daqueles que passarem por essa sessão gratuita de consultoria comigo vão querer se tornar os meus clientes. Mas, em vez de convencer você de que eu seria a melhor pessoa que você poderia contratar como consultor e como agência, em vez de mostrar os meus certificados, os vários treinamentos sobre marketing digital e e-commerce que eu já fiz, eu prefiro demonstrar que posso ajudar você, simplesmente ajudando você. E de graça, tá? Eis como eu vou ajudar você nesse momento. Eu vou pessoalmente conhecer a sua situação atual. Depois, nós vamos agendar uma conversa de 20 minutos pelo Skype sobre as suas metas e objetivos. E, baseado nessas respostas, eu vou mostrar gratuitamente um plano customizado para o seu negócio. Depois de receber esse plano, uma das 3 coisas com toda certeza vai acontecer. A primeira possibilidade é que você não goste dele e ache que perdeu o seu tempo conversando comigo. Isso nunca aconteceu, mas se acontecer eu vou lhe devolver R$50 como forma de compensar um pouco o seu prejuízo, ok? Bom, a segunda possibilidade é que você veja o potencial que o plano tem e resolva implementá-lo sozinho. Se for o seu caso, ótimo, eu vou lhe desejar bastante sucesso. E a terceira possibilidade é que você adote o plano e resolva contar com a minha ajuda pessoal para implementá-lo. Se esse for o seu caso, você poderá solicitar uma vaga em nosso programa de consultoria, onde que você vai precisar fazer o seguinte: você pode imaginar que com uma oferta dessas, a procura por uma sessão de consultoria gratuita ela é enorme. É por isso, claro, eu não posso atender todo mundo. Então, para selecionar os interessados, eu peço que você clique no link abaixo e responda as perguntas do formulário, tá ok? Elas vão me ajudar realmente a entender se o seu perfil é o mais adequado para o nosso programa de consultoria. Em até 2 dias úteis, após o preenchimento do formulário, eu entrarei em contato com você para lhe dar uma resposta sobre a nossa sessão gratuita. Então é isso. Espero que possamos trabalhar junto. Um grande abraço e nos vemos em breve.